Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos aos Simpelos em La Língua de Bíblia Libre. Pois é, pessoal, agora sim, de verdade mesmo, Yesenia Ten falou. O quê? O quê? Como, Nani? Agora sim, oficialmente, porque nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e em muitas outras plataformas circulavam supostos vídeos da resposta de Yesenia Ten, mas era tudo fake news. Não sigam essas contas, é tudo mentira. Essas pessoas só querem visualizações. Nós temos a informação verídica, real, verdadeira. E agora sim, nas contas oficiais de Yesenia, ela publicou um vídeo de 16 minutos onde respondeu aos questionamentos feitos pela jornalista Núria Piera na semana passada. Vamos ouvir a saudação e a introdução que ela faz neste vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Para mim é uma bênção poder ter a oportunidade de me dirigir a todos vocês. Quero começar agradecendo a todas as pessoas que neste momento têm nos dado tanto apoio. Obrigada de coração pelo respeito, pela consideração, por se deixarem guiar pelo fruto e não apenas pelo barulho. Obrigada. Também queremos abençoar todos que de alguma forma têm ecoado os temas que têm sido comunicados recentemente. E em primeiro lugar, quero dizer a todos vocês que não há nada de errado em sermos questionados, mas o problema seria se quando somos questionados, não tivermos como sustentar aquilo sobre o que nos pedem resposta. E esse não é o nosso caso. Até o momento, não tínhamos nos expressado porque não se tratava apenas de reagir, mas de responder no momento certo e da maneira correta. Não com argumentos vazios, mas com evidências concretas. Porque quem sabe quem é e a forma como se conduz, não precisa correr para se defender de acusações que não têm verdade nem fundamento. Por isso não me apressei, mas preferi tirar um tempo para orar e responder como se deve responder. Com clareza, com ordem, com transparência e com a verdade em mãos para o momento certo. E esse momento é hoje. Gosto de como ele fala. Em um tom calmo, suave, feminino, até com pianinho de fundo, musiquinha de fundo. Vocês sabem que a musiquinha impacta e é importante. Muito bem, isso está bom. Ela agradece o apoio recebido de muitas pessoas. Ela afirma não se incomodar em ser questionada, o que acho ótimo. Essa é a atitude certa e dou os parabéns a ela por isso. Aplaudo isso. A única coisa que critico é ela dizer que teve acusações ou que foi acusada. Um momento, o que Núria Piera apresentou não foram acusações, mas questionamentos. Isso faz muita diferença. Ou seja, Núria Piera, em sua reportagem, e não é para defendê-la, também não me importa, mas é claro que o que ela está fazendo é questionar. Tem coisas que parecem suspeitas, e ela ligou para Yesenia Ten e para os outros, e eles não quiseram atendê-la. Então ela expôs. Fez os questionamentos publicamente porque Yesenia Ten não quis responder aos questionamentos dela. Então agora se colocar no papel de vítima e dizer que está sendo acusada, quando foi ela mesma que não quis responder a Núria Piera, então não faz muito sentido. Então não são acusações, são questionamentos válidos que você, Yesenia Ten, não quis responder. Agora, explica que anteriormente ficou em silêncio porque, bem, por causa do testemunho da igreja, está ótimo. Sim, é preciso dedicar o tempo necessário e planejar muito bem o que vai escrever, pensar e buscar as evidências. E de fato, é isso que parece que Yesenia Ten fez e está muito bem. Dizem que criticar Yesenia Ten é atacar a igreja cristã, mas isso é um erro, pois na verdade é questionar a igreja dela, e nem se trata de ataque, mas apenas de questionamento, o que é diferente. Mas Yesenia Ten não é toda a igreja. Ai, não mexam nos servos do Senhor. Não, por favor, não. Os servos do Senhor estamos dispostos a responder questionamentos. Isso faz parte de ser servo do Senhor, são ossos do ofício. Isso é normal. Aqui ela não está sendo atacada, mas questionada. E as perguntas sempre foram muito válidas. Agora, precisamos ouvir a resposta dela. A primeira pergunta que ela responde é sobre os impostos e suas empresas. Esses dias trouxeram algumas perguntas sobre o nosso ministério. E as perguntas não nos incomodam, pelo contrário.
Nos sentimos até privilegiadas, de certa forma, quando somos questionadas, porque isso nos dá a oportunidade de abrir as portas e mostrar com transparência a forma como nos conduzimos. Fomos questionadas por uma suposta evasão de impostos, afirmando que usamos a igreja como meio para conseguir isso. Mas a verdadeira resposta é outra, porque ao contrário de muitas igrejas na República Dominicana que realmente estão isentas de impostos, o Centro Cristiano Soplo de Vida como igreja ainda não possui essa isenção. Embora já tenhamos solicitado, ainda não nos foi concedida. A Igreja Soplo de Vida está em dia com todas as suas obrigações fiscais perante a Direção Geral de Impostos Internos, como vocês podem ver nesta certificação. Então, se a própria igreja paga seus impostos, não existe maneira de que ela possa proteger qualquer outro projeto para que não pague, porque não se pode amparar ninguém sob uma isenção que não se tem. Assim como a igreja faz, também todos os projetos do ministério estão em dia com suas obrigações fiscais, incluindo a Escola de Formação e Capacitação Trasciende. Por outro lado, é importante esclarecer que todas as receitas do ministério são administradas e auditadas por um conselho financeiro que regula e supervisiona tudo o que entra como receita para o ministério. Bem, o que ela diz é que a igreja não tem isenção de impostos. E como a igreja não tem isenção de impostos, nenhuma das empresas subsidiárias que giram em torno da Igreja Soplo de Vida também não tem isenção de impostos. Portanto, pensamos nós, acreditamos nós, todas as empresas têm pago seus impostos, inclusive a igreja. Ela então manifesta isso, coloca um documento ali, a DGI, onde demonstra que a igreja está em dia com o pagamento dos impostos, e isso é maravilhoso. Essa demonstração de transparência me parece muito boa. Além disso, ela diz que as receitas são administradas e auditadas por um conselho financeiro. Isso é o correto. As receitas da igreja não devem ser geridas por um pastor. Também acho isso muito bom. Está ótimo o que ela está dizendo agora. Restam dúvidas sobre essa resposta? Não. Ele não apresentou as indicações individuais de cada entidade. Sabemos que a igreja está em dia com os impostos. Seria bom saber o mesmo das subsidiárias. Porque sendo empresas cristãs, isso já ficou demonstrado, relacionadas diretamente com a igreja, então precisam estar em dia com todo esse tipo de coisa. Em segundo lugar, a independência do conselho financeiro, pois é algo que gostaríamos de saber, não é? Quem faz parte desse conselho financeiro? Relatórios sobre operações de Trasciende Grace, Fine Modesty, Ciudad Refúgio e outras sociedades relacionadas? E por que membros da família dela participam nos conselhos dessas empresas? Isso você não respondeu. Por quê? Esses familiares dela também participam do conselho financeiro da igreja? Ou seja, isso seria muito bom saber. Por isso eu digo que seria muito interessante saber quem faz parte desse conselho diretor. Uma coisa é dizer, minha igreja tem um conselho diretor. Outra é dizer, o conselho diretor é meu marido, meu filho, minha irmã. Assim? Não. Então seria bom que houvesse total transparência. Não tive tempo de analisar o documento para ver, pois se aparecem os nomes das pessoas que fazem parte da diretoria financeira da igreja. Eu suponho que são pessoas que não têm relação direta, nem econômica, nem familiar com Yesenia tem. Agora já diz que está disposta a ser auditada e acho ótimo. Ainda restam algumas perguntinhas sobre isso que ficam meio no ar, né? Por que a igreja não tem isenção de impostos? O que está faltando? Que estranho, de verdade. Porque, bem, a maioria das igrejas consegue isso bem rápido, e essa é uma igreja muito grande, seria vantajoso para ela ter isenção de impostos. Seria preciso perguntar também ao Estado Dominicano. Mas enfim, em segundo lugar, os questionamentos em torno do projeto Cidade Refúgio.
Outro dos temas sobre os quais temos sido questionados é em relação à Cidade Refúgio, um projeto que nasceu em 2020, enquanto estávamos desenvolvendo o projeto de provisão massiva de alimentos durante a pandemia em várias comunidades vulneráveis da República Dominicana. Foi aí que nos deparamos com a triste realidade que muitas das crianças que vivem nessas comunidades enfrentam. E oramos a Deus e pedimos ao Senhor que nos guiasse, para ver como poderíamos fazer mais do que já estávamos fazendo até aquele momento. Foi então que o Senhor colocou em nosso coração o desejo de desenvolver a Cidade Refúgio, não abrir um orfanato, mas sim criar uma cidade. Para esta cidade, ela nos deu as especificações: 400 casas, 1.200 crianças abrigadas, uma escola de formação integral, uma escola de formação técnica, uma igreja e outras instalações. Todas focadas em desenvolver e preparar um espaço digno para as crianças que, em seu momento, chegarão à Cidade Refúgio. Para esse tempo, Deus também nos providenciou o terreno para construir a cidade e começamos a desenvolver tudo o que tinha a ver com os planos, a maquete. Mas não tínhamos os títulos e começamos o processo de regularização, que até hoje continuamos realizando. Ou seja, a Cidade Refúgio em Boca Chica ainda não está regularizada até hoje. Mas sim, estamos esperando há anos que a regularização saia para então podermos começar a construir o que o Senhor nos mandou construir ali. Tudo está preparado, tudo está pronto. Mas não temos as permissões para construir porque ainda os títulos do terreno ainda não foram emitidos. Acho isso misterioso. Muito misterioso. Bem, a resposta é simples. Ela diz que o que acontece é que ainda os terrenos lá em Boca Chica não estão titulados. Não temos os títulos dos terrenos, nós compramos, mas estão sem títulos. A gente se pergunta como, após 5 anos, esses terrenos ainda não têm títulos. Quer dizer, digo eu? E aí também seria preciso questionar o Estado dominicano. Ou o Estado dominicano falhou ao conceder títulos para uma obra social maravilhosa que parece muito boa. E se for assim, pedimos ao Estado dominicano que agilize as permissões necessárias para a titulação. Quem for responsável, por favor, faça isso rapidamente, pois o projeto social é excelente. Ainda não tem permissão para construir e, por isso, não iniciaram nenhuma obra. O interessante é que ele falou que alugaram uma casa para um grupo de meninas e estão cuidando delas. Um plano piloto que ele disse que é apoiado pelo CONANI, etc. Muito bem, isso me parece maravilhoso. Ele escreve ou faz uma descrição detalhada de que há médicos e psicólogos e as menores estão recebendo alimentação e segurança. Maravilhoso! E nós aplaudimos isso e parabenizamos. Toda obra social que qualquer um faça, para nós, é digna de reconhecimento. Muito bem. No entanto, aqui, ainda temos algumas perguntas, algumas dúvidas, porque em 2021 foi celebrado publicamente um primeiro ato simbólico de início da obra e foi anunciado. E aí estão os vídeos mostrando que a construção estava começando, se ainda não tinham essas permissões. O que aconteceu? Ou seja, o questionamento da Núria é absolutamente válido pelo que eles fizeram. Ao anunciar com toda a pompa e circunstância, e Yesenia tem com um capacete de construtora e uma picareta, eles foram lá, oraram pelo terreno e já é nosso. Por que fizeram todo esse show antes de terem as permissões necessárias? Se há um erro, é preciso reconhecê-lo. Nós erramos, nos deixamos levar pela emoção e eu acho que aqui há um problema gravíssimo de marketing eclesiástico. O importante é mostrar que estamos fazendo antes de começar a fazer de verdade. E esse é o problema. Devemos começar a fazer e depois, se for necessário, mostramos o que está sendo feito. Mas todo esse modelo de marketing de show acaba criando uma confusão. Muita confusão. Agora, muito bem essa questão das meninas. O que realmente precisa ser demonstrado é que o dinheiro que está sendo investido nisso das meninas não é o dinheiro do projeto Cidade Refúgio. Por quê? Porque o dinheiro que as pessoas doam é para um objetivo específico. Pode estar relacionado, mas não é o mesmo objetivo, ou seja, não é a construção da cidadela que ela propôs.
a não ser que ela tenha conversado com todas na igreja e haja atas comprovando a aprovação do uso do dinheiro para ele. Suponho que haja atas, eu tenho que acreditar na Yesenia T. Depois ela apresenta sua resposta aos questionamentos do plano 6.5. Outro dos temas em que temos sido questionados é sobre os fundos para a aquisição do terreno da igreja. Nossa igreja começou com 7 pessoas no ano de 2015 e hoje somos mais de 3.000. O primeiro projeto de arrecadação que tivemos foi o que chamamos de Plano 6.5, cujo propósito inicial era adquirir o espaço em que atualmente estamos alugando. Mas por causa do crescimento que tivemos nos últimos anos, percebemos que ficar na área em que estávamos não seria uma opção. Isso porque a área é completamente residencial e o movimento da igreja e o crescimento da igreja causaram transtornos na comunidade, a tal ponto que em determinado momento fomos mencionados na imprensa nacional, por causa do descontentamento que os vizinhos enfrentam em cada uma das reuniões que realizamos, sobretudo por questões de falta de pertencimento, estacionamento e pelo tráfego pesado que afeta toda a comunidade. Foi aí que começamos a pedir a Deus que nos desse e Ele nos guiou para outro lugar, que até agora ainda não adquirimos, mas estamos arrecadando fundos e trabalhando de todas as formas para poder conseguir. E para esse fim, recentemente recebemos a doação de um veículo que foi anunciada e entregue à igreja, com vistas à contribuição para o projeto Pro Templo. Essa doação foi administrada em sua totalidade pelo Comitê Financeiro do Ministério e encontra-se intacta nessa conta. Eu não tive nenhuma participação no gerenciamento dessa doação, assim como também não administro nenhuma das doações de forma pessoal que entram para o ministério. Então, o que ela diz é simples. Nós tínhamos pensado em comprar tudo aqui ao redor e construir o templo aqui, mas tivemos problemas com os vizinhos. Porque, claro, chegam muitos carros e com certeza o trânsito, o barulho, etc, etc. E ela está procurando um lugar melhor e acho muito bom, genial, maravilhoso. Por isso essa obra não começou e por isso não compraram esses terrenos. Agora, novamente, voltamos a como uma igreja é administrada. E para todos aqueles que são pastores e ministros, ou que querem ser, isso é muito importante e devemos conhecer. Tudo o que um ministério aprovar deve ser por escrito, com atas e em reunião da Assembleia. Então eu suponho, acredito e tenho plena certeza de que a senhora Yesenia tem e o sopro de vida. Eles têm as atas com as datas de quando a igreja aprovou que não comprariam mais os terrenos onde estavam funcionando, mas comprariam terrenos em outro local. E quando falo da igreja, não estou falando da reunião de domingo, estou falando daqueles que são membros oficiais e legais da igreja. Sim, porque toda igreja deve ter uma lista de pessoas de membresia oficial que evidentemente pertencem de maneira direta a essa congregação. Então, do contrário, a pessoa pode incorrer em desvio de fundos. Investir um dinheiro que estava destinado a um projeto em outro projeto, mesmo que sejam parecidos e tenham o mesmo objetivo. Mas tudo isso deve ser absolutamente detalhado para evitar comentários, não é? Então esperamos que ela diga isso. Além disso, mais adiante, ela afirma que o veículo, aquele muito caro, muito custoso, que foi doado pelo Alfa. Ela não pegou nada desse dinheiro, todo o dinheiro foi arrecadado pelo comitê financeiro e todo o dinheiro está lá na conta. E nisso nós acreditamos. Claro que sim, todo o dinheiro está lá na conta. Digo isso sinceramente, de coração. Acho que tem que ser assim, pois é muito dinheiro e nunca duvidei, nem acho que Yesenia tem precise desse valor. Então acho que esse dinheiro está lá, esperando a compra do terreno. Temos que acreditar nas pessoas, não é? Em quarto lugar, a questão sobre seus luxos. E sobre isso, disse: a próxima das perguntas que alguns têm feito é: de onde vêm nossos rendimentos? Quero dizer a vocês que desde 2012 temos trabalhado com dedicação, esforço e de forma incansável com o que o Senhor nos concede, levando isso por meio das plataformas digitais.
Não necessariamente com o propósito de ganhar dinheiro com isso, mas sim levando simplesmente o que Deus nos manda e o que Deus nos envia para comunicar pelos meios que temos. Isso fez com que até este momento, todas as plataformas digitais que administramos, as contas oficiais como o TikTok, Instagram, Facebook e YouTube, alcancem cerca de 20 milhões de seguidores juntas. Além disso, nosso que compartilhamos de forma constante, de forma imparável, chega a bilhões de reproduções desde o começo até aqui. Além disso, até agora escrevemos 12 livros, 9 dos quais são best-sellers. Com os dízimos e rendas que a Igreja Soplo de Vida recebe, toda a operação da igreja é mantida. E além disso, há um banco de alimentos e um banco de medicamentos para os membros mais necessitados. O transporte é fornecido para quem precisa. Mantém-se um call center que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Presta-se assistência em presídios, hospitais e asilos de idosos. Distribuem-se constantemente milhares de refeições em comunidades vulneráveis do nosso país. Mas, além disso, outras igrejas também são apoiadas e há atuação em diversos outros projetos com os recursos recebidos na igreja. Por fim, algumas pessoas interpretaram que alcançar pessoas que acompanham o conteúdo por meio de plataformas digitais, quando se ministra a palavra de Deus, tem como intenção enriquecer-se com a fé. Mas o trabalho que fazemos não tem como propósito gerar dinheiro. Tem como propósito cumprir com a missão que Deus nos deu de edificar vidas e ser a resposta dele para esta geração. Por isso, minha maior fonte de renda pessoal vem exatamente do que compartilho com o mundo nas plataformas digitais, e o mundo recebe isso completamente de graça. Em poucas palavras, todos os luxos que tenho, todas as roupas caras, todas as bolsas caras, é porque eu sou muito popular. Eu estou no YouTube, tenho centenas de milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, e tudo isso me gera dinheiro. Além disso, vendo livros que são best-sellers mundiais, e isso me traz grandes rendimentos. E sim, é possível que eu tenha rendimentos muito altos por causa de tudo isso. Ela afirma que não mexe nos dízimos, que os dízimos são usados na operação da congregação, no banco de alimentos, no banco de medicamentos, no transporte, no central de atendimento permanente, no atendimento a presídios, hospitais e asilos, entrega de alimentos e apoio a outras igrejas. Certo? Muito bem. Isso me parece maravilhoso, que não use os dízimos. Aliás, se a igreja lhe desse uma remuneração, eu não veria absolutamente nada de errado nisso. Não. Agora ela decide, como fez Paulo com os recursos que recebeu ou recebia de Corinto, decide não usá-los para si mesma, mas sim para a igreja. Perfeito, também está totalmente no seu direito. Está muito bem, certo? O que ele não respondeu nem explicou em nenhum momento é porque ele acredita que se as pessoas não dizimam, atraem maldições para si. Ou seja, trata de toda a parte legal, mas ela ignora o lado espiritual, ministerial e teológico, como se não importasse. E é preciso levar em conta que a reportagem da Núria também inclui uma parte espiritual, moral, ética, uma dimensão teológica que até convidou o Will. Então não era simplesmente uma reportagem com questionamentos sobre questões legais ou econômicas. Também havia questionamentos doutrinários, teológicos, éticos e morais, aos quais em nenhum momento neste vídeo ele responde. Mas tudo bem, ficamos aí com a pergunta número 5. Ela responde quanto à estrutura legal e prestação anual de contas à igreja. E foi isso que ela comentou. Não. Por isso quero deixar claro que não é a igreja que me sustenta financeiramente. Que sopro de vida. Não me pertence como pessoa, mas sim é um ministério constituído e organizado, regulado e administrado por um comitê que dirige todas as receitas que esse ministério recebe a cada ano.
A igreja presta contas aos seus membros sobre o que recebe e como é administrado, assim como todos os nossos projetos. E os fins para os quais foram habilitados estão abertos para serem auditados pelas autoridades competentes, caso seja necessário. Adoro que ela tenha dito que não é a dona do sopro de vida. Adoro isso. Acho ótimo ela ter um comitê financeiro. Espero que, além de um comitê financeiro, ela tenha um comitê pastoral que avalie, nesse caso, a pastora. Vocês sabem o que eu penso sobre esse assunto. Que a avalie, que faça advertências a ela, que diga para ela: é preciso ser mais simples, é preciso ser mais humilde. Não há necessidade de mostrar tanta ostentação e de se comportar como se fosse uma vedete cristã. Não há necessidade disso. Para quê? Eu suponho que ela tem um grupo de pastores que fazem isso, porque todas as igrejas saudáveis não têm apenas um pastor. Elas têm vários pastores que se exortam mutuamente, se animam mutuamente, se edificam mutuamente. Essa é, ou essa deveria ser, a maneira bíblica como as igrejas deveriam funcionar, na nossa opinião. Agora, diz que os projetos estão abertos para serem auditados por todas as autoridades. Maravilhoso, Yesenia! Concordo completamente. Então, fazemos um apelo ao governo dominicano para que realize as auditorias correspondentes e assim evitamos qualquer suspeita. E depois que o governo dominicano sair e disser que está tudo completamente em ordem, tudo está muito bem, não há nenhum problema nesta igreja. Nós vamos ficar felizes e vamos comunicar isso para todo mundo e vamos dizer que bom que Yesenia Atena acabou de mostrar que não há nada que desperte suspeitas nessa comunidade. Depois, ele termina afirmando que o centro de crescimento é obra de Deus, que tudo foi feito com ordem, com transparência, que as portas permanecem abertas para qualquer investigação das autoridades. Em conclusão, podemos resumir desta maneira sua defesa. Ela diz: temos uma estrutura organizada, pagamos impostos, os projetos existem, as doações são administradas por um comitê e minha renda pessoal vem principalmente das plataformas digitais. É nisso que se resume a resposta dela. Sim. Ela respondeu: diz de onde vem o dinheiro, mas não comprovou de fato com documentos. Há alguns vídeos das obras sociais e um documento apresentado, mas não é como se tivesse havido uma auditoria exaustiva. Isso, muitos vão dizer sim. Vejam, Yesenia Atena comprovou que não há suspeita. Isso é básico, né? Uma auditoria é bem mais profunda. Tem que ir muito mais a fundo. O lado positivo: reconhece que os líderes religiosos podem ser questionados e que as congregações podem ser auditadas. Isso me parece genial e maravilhoso. Ainda nos falta. Precisamos entender melhor os detalhes, certo? Esses questionamentos mostram isso. E tem uma série de coisas que estão faltando, e essas, com isso eu encerro. Número 1. As empresas com fins lucrativos vinculadas ao ministério e a familiares. Não explica como estão estruturadas e por que há pessoas da igreja nessas empresas, e como os lucros chegam e são administrados pela igreja. Eles fazem parte do comitê de finanças ou é um grupo separado? A contabilidade dessa parte em cada uma dessas empresas? São subsidiárias da igreja e usam-na como ponte para atrair pessoas às empresas. Isso ele não explicou. A creche e o centro educacional Grace. Por que são tão caros? Por que são tão caros? Ela não mencionou isso em nenhum momento, os preços dessa creche. E por que os membros da igreja não têm nenhum tipo de benefício com isso? Nos Estados Unidos, creches costumam ser uma bênção para os pais, pois são quase gratuitas, não é? Num país tão pobre, uma igreja capaz deveria agir assim. Em nenhum momento explicou por que o restaurante, que supostamente faz parte da igreja, vende bebidas alcoólicas. Sim, porque não corresponde à mesma ética da igreja. Nunca tocou nesse assunto. Obrigado. Ele não explicou a relação entre Fine Modesty e a aliança com Ciudad Refúgio. Quantas foram as contribuições dessa empresa de Ciudad Refúgio? Se eles estavam registrados ou não estavam registrados. Ele não explicou a confusão patrimonial que existe entre as entidades lucrativas e as não lucrativas.
ou seja, entre a igreja e as empresas? Na verdade, a reportagem da Núria tem isso como foco. Onde termina a igreja e começam os negócios? Esse é o foco da reportagem da Núria. Onde termina a igreja e começa o negócio? E é exatamente isso que ela não respondeu. Terminamos sem saber onde termina a igreja e onde começa o negócio. O que acontece com os milhões que entram nos seus negócios, onde tudo é muito caro? Está relacionado à igreja ou não? Então por que está vinculado a ela? Ele não respondeu isso, por isso devem haver auditorias. Também não respondeu a questão ética sobre sua opulência, sobre suas riquezas. Ético. Uma coisa é que uma pessoa, um pastor, um ministro, tenha direito de comprar coisas caras, bonitas e lindas. Outra questão é se isso é ético e moral. Acredito que pastores devem demonstrar simplicidade sem precisar se vestir mal ou de forma desleixada. Não. É que eles levam o argumento ao extremo para ridicularizá-lo. Não, nós não estamos dizendo isso. Dizemos que uma coisa é se vestir bem e de forma simples, e outra coisa é ter luxos extravagantes. Pode ser que todos os seus luxos tenham sido comprados com o dinheiro do seu trabalho. Genial, maravilhoso, perfeito, mas isso não justifica. Um ministro do Evangelho não age assim. Poderia trabalhar em outra coisa completamente diferente e ainda assim deveria mostrar simplicidade, humildade e generosidade com os outros. Eu não estou dizendo que ela não seja generosa. A simplicidade é indispensável a um ministro do Evangelho. Também não mencionei os ensinamentos teológicos questionados. Nada sobre a teologia da prosperidade. Nada sobre falsas doutrinas. Isso foi citado no documentário da Núria. Mas como não se interessam pela doutrina, a única coisa que interessa para eles é o lado legal, ao que parece. E finalmente, não falo nada sobre a pressão que fazem sobre os membros da igreja para dizimar. Fizemos um vídeo sobre isso na sexta-feira passada, se quiser assistir. Então responde algumas coisas? Sim. A resposta está incompleta? Sim. Ficamos com muitas dúvidas? Definitivamente. Mas é bom que ele tenha aceitado que haja uma auditoria. Convidamos o governo e as autoridades competentes para que façam essa auditoria, porque os cristãos não têm medo disso. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 20. Para que ninguém nos censure quanto a esta oferta abundante que administramos, procurando fazer as coisas honestamente, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ele está falando da oferta que estavam recebendo para levar a Jerusalém. Ele afirma que é preciso transparência, não só diante do Senhor, mas também dos homens. Não é só que o Senhor saiba como usamos o dinheiro. Não! As pessoas, o homem, deve receber um bom testemunho. Porque as igrejas precisam ser transparentes com seus recursos e os pastores sejam simples na forma como os usam. Bem, o que o senhor acha? Deixe seu comentário aqui na caixa de comentários. Compartilhe, curta. Queremos saber sua opinião, ela é muito importante para nós. Obrigado por participar do Sem Pelos em La Língua de Bíblia Libre.